Quadrilha de peruanos ataca em shopping de Vitória e rouba celulares. Uma das vítimas reagiu e correu mais de 3 quilômetros atrás de um dos criminosos. Divulgadas imagens da ação do bandido que tentou roubar uma loja na Vila Rubim, em Vitória. Na fuga, houve perseguição e tiroteio. O retrato da vingança. Estudante consegue imobilizar bandido e faz uma selfie para registrar a façanha. Mais um idoso à espera de vaga na UTI. O seu Carlos deu entrada no hospital com suspeita de infecção e agora tem dificuldades até para respirar. Crime por vingança. Está na cadeia mais um suspeito de matar casal de amigos na Serra. Os jovens tinham envolvimento com o tráfico e foram executados a tiros. Prazo para assinar carteira de empregada doméstica termina amanhã. O valor da multa para quem não se regularizar passa de R$ 800. A gente volta já. Olá, boa noite. Está na cadeia o traficante suspeito de matar um casal de amigos no ano passado. O crime foi motivado por vingança e também por disputa pelo controle do tráfico de drogas. Eduardo Souto da Silva foi preso na manhã desta quinta-feira e levado para a divisão de homicídios em Vitória. Ele estava em casa, no bairro Cascata, na Serra. O jovem de 20 anos é acusado de ter participado do assassinato de um casal em abril do ano passado. Tem nada a dizer, não. Jéssica Vitória Ferrari tinha 23 anos. Segundo a polícia, ela era o alvo dos criminosos e foi executada com 12 tiros. Já o rapaz, identificado como Lohan da Conceição Oliveira, de 17 anos, foi morto com 18 tiros de pistola 380 e revólver calibre 38. Os corpos do casal foram encontrados nesta estrada de chão, perto da entrada de Queimados, nas proximidades da rodovia do Contorno, na Serra. Os dois estavam amarrados. Outros 4 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos também foram apreendidos. Segundo a polícia, todos participaram do assassinato e confessaram o crime. Nós chegamos aos autores desse crime, sendo eles 4 adolescentes e um maior, que é o Eduardo. Durante esse período, nós conseguimos a oitiva de todos os adolescentes e eles descreveram como o crime ocorreu e colocaram também na cena do crime o próprio Eduardo. Ainda de acordo com as investigações, a motivação do crime seria uma vingança provocada pela disputa entre traficantes. Segundo o delegado, o namorado de Jéssica teria assassinado o primo de um dos adolescentes apreendidos e a jovem, que também teria participação com o tráfico, acabou pagando com a própria vida. O alvo era a Jéssica e o Lohan, naquele momento, estava com ela fazendo tráfico de entorpecente e acabou também sendo morto por causa disso. Eduardo já foi preso com um revólver calibre 38. Na ocasião, ele pagou fiança e foi liberado. Desta vez, o rapaz vai direto para o presídio de Viana, onde ficará à disposição da justiça. E também foi preso um boliviano que roubou os celulares em Vitória com a ajuda de 2 comparsas. Ele chegou hoje ao estado e acabou detido depois que uma das vítimas correu mais de 3 quilômetros atrás dele. Jorge Henrique Gomes, de 45 anos, estava no Rio de Janeiro. Chegou ao Espírito Santo hoje de manhã. O peruano foi parar na delegacia porque uma vítima foi atrás dele. Após ter o celular roubado, a mulher correu cerca de 3 quilômetros, do shopping até a pracinha do Cauê. O peruano entrou numa van na tentativa de fugir, mas a vítima viu, pegou um pedaço de madeira e evitou que ele escapasse. Na hora, a guarda municipal estava em patrulhamento no local. Nós visualizamos uma munícipe, uma senhora, correndo atrás de um indivíduo. Ela avisou para a gente que ele havia roubado um celular dela dentro do shopping Vitória e que havia mais 2 peruanos junto com ele. A vítima trabalha como vendedora num shopping da capital. Ela disse que estava com outra funcionária quando Jorge Henrique e outros 2 peruanos se aproximaram. Eles pediram para ver alguns óculos e distraíram as duas. Uma das vendedoras só percebeu que o celular havia sido roubado quando viu Jorge Henrique correndo.
O celular da vendedora não foi recuperado. Com Jorge Henrique foi encontrado o telefone de outra vítima. Esta técnica em biblioteca de 34 anos. Ela estava dentro de um ônibus quando foi alvo do peruano. Isso horas antes do roubo dentro do shopping. Como o ônibus estava super lotado, daquele empurra-empurra, você não percebe que isso vai acontecer. E eu só fui me dar conta porque o ônibus que eu estava, ele quebrou. Eu parei logo depois do shopping e fui ligar para o presidente do sindicato dizendo que eu ia atrasar. Quando eu dei por conta, eu já não estava com o telefone mais. Ela diz que não se lembra do rosto dele, mas reconheceu as roupas que Jorge Henrique vestia. Mas as características dele atrás de mim eu consegui enxergar, que foi a mochila preta, ele estava com uma calça escura. E por ser muito rápido, eu não consegui ver o rosto. Os outros 2 peruanos, supostos comparsas de Jorge Henrique, conseguiram fugir. A guarda está mantendo vigilância lá na rodoviária, pois há a possibilidade desses 2 estarem retornando hoje ainda para o Rio de Janeiro, porque tem passagem na bolsa desse indivíduo, mostrando que ele veio hoje cedo do Rio. Já saiu, inclusive, vinculado na mídia a ação em São Paulo de grupos, peruanos e bolivianos. Numa noite eles chegaram a fazer um montante de 90 mil em celulares. A polícia vai investigar se os bolivianos fazem parte de uma quadrilha especializada. Ainda em Vitória, uma tentativa de assalto terminou em perseguição e tiroteio. Câmeras flagraram o momento em que os bandidos tentam roubar a loja da Vila Rubim. A loja ainda estava fechada quando os criminosos chegaram. Foi só abrir as portas para um deles entrar no estabelecimento. O bandido fica perto de um balcão onde estão guardados os celulares. Ele pede para ver um aparelho. Quem atende o bandido é o próprio gerente da loja. O rapaz tem uma mochila nas costas, segura uma arma e ameaça o funcionário. Enquanto isso, o comparsa espera do lado de fora. Ele entra no estabelecimento algumas vezes. Abre aí e joga aqui dentro da mochila dele, que ele estava portando. Aí eu falei assim, cara, infelizmente você está se complicando. Eu não tô com a chave aqui, a chave estava lá em cima do departamento da loja lá. E aí ele começou a ficar um pouco nervoso, né? E aí eu falei com ele que iria lá buscar a chave, só que ele queria de imediato. Por outra câmera dá para ver que um homem se aproxima. Ele percebe o assalto e sai correndo. O criminoso se irrita com a demora, bate com a arma no balcão e deixa a loja. Quando você vê a arma na mão de um sujeito, que a qualquer momento você não sabe, nunca viu, pode fazer qualquer coisa com você, felizmente a gente pensa em várias coisas, cara. O gerente então vai para fora da loja com um dos vendedores e liga para a polícia. O estabelecimento fica nesta avenida na Vila Rubim, em Vitória. A tentativa de assalto aconteceu hoje pela manhã. Segundo o gerente, poucas lojas estavam abertas. O bandido não conseguiu quebrar o vidro do balcão e deixou a loja de mãos vazias. O bandido seguiu com o comparsa em direção ao Morro do Cabral. Na subida do Morro do Quadro, a dupla se juntou a outros 8 suspeitos. O grupo foi avistado por policiais militares e, segundo os PMs, eles atiraram contra a viatura. Efetuaram disparo contra a minha equipe, foi revidado o disparo, mas negativo, não conseguimos localizar eles e prendê-los. Depois do confronto, várias viaturas foram deslocadas para a região. Policiais militares ocuparam as ruas do Morro do Quadro. Os PMs subiram as escadarias do Morro do Cabral na tentativa de localizar os suspeitos. A ação também contou com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar, mas ninguém foi preso. O gerente não se feriu, mas ficou assustado com o que aconteceu. Hoje de manhã vem aqui buscar o nosso sustento, mas infelizmente hoje a gente tem que precaver tudo. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Qualquer informação dos criminosos, ligue 181. O descaso se repete. Mais um idoso está em situação crítica de saúde à espera de uma vaga na UTI. Seu Carlos Viana tem 66 anos. Está em situação delicada na enfermaria do Hospital São Lucas, em Vitória. Foi socorrido há quase 2 semanas com suspeita de infecção nos rins, além de outros problemas de saúde que, segundo a família, os médicos ainda não conseguiram descobrir. Clinicamente não, né? Só as feridas das pernas que ele tem, que eles dizem que tem que cuidar também, vai ter que cortar, né? A família diz que primeiro seu Carlos ficou no corredor. Daí foi encaminhado para a sala vermelha e só depois para a enfermaria. Mas a vaga na UTI, que seria o ideal,
ainda não conseguiu. Tá aí, ó, não bota numa UTI, ele lá vai piorando, tá ficando inchado, né, já. Os médicos disseram que ele precisa de ir para a UTI? Eles disseram que precisa e não tem vaga aqui nem em lugar nenhum. A história de seu Onofre também é parecida. Idoso, aos 71 anos, ficou no corredor do São Lucas, esperando por uma vaga na UTI. A necessidade do meu pai é de uma UTI. Ele está com sangue na cabeça, ele está com hemorragia. E nisso o quadro dele se agravou aí dentro. E mesmo o quadro se agravando, o suporte que eles estavam dando no atendimento era pouco. E no último fim de semana mostramos o drama de seu Genésio, que sofria de insuficiência cardíaca. Ele ficou no PA da Praia do Suá, em Vitória, aguardando transferência para um hospital. O abdômen dele está super estendido, não está conseguindo comer, não está conseguindo urinar. Ele só está lá no oxigênio e num aparelho medindo a pressão, nada mais. Seu Genésio morreu na noite da última segunda-feira, aos 78 anos, esperando por uma vaga. Isso é tudo que a família de seu Carlos Viana deseja evitar. Às vezes a gente pergunta a eles o que mais que pode fazer, sai tudo correndo pelo hospital e não quer nem falar com a gente. E nós ouvimos a Secretaria de Saúde sobre a carência de leitos de UTI do estado. O seu Carlos ele foi cadastrado. No primeiro momento do cadastramento era necessário um leito de enfermaria. A Secretaria disponibilizou esse leito no Hospital Dório Silva. Durante o processo de preparar a remoção desse paciente, houve um agravamento do quadro dele. Nós disponibilizamos agora, na parte da tarde, um leito no Hospital Madre Regina, localizado em Santa Teresa, e a família, acabamos de ter a informação de que a família aceitou, e nós vamos providenciar a remoção dele. Mas a família do seu Carlos mudou de ideia e não aceitou a vaga em Santa Teresa por causa da distância. Multa para o patrão que não assinar carteira de empregada doméstica. O prazo termina amanhã. Guardar a roupa, limpar a mesa, passar aspirador. É o dia inteiro assim, na ativa. Há 2 anos, Luci trabalha na casa de Fernanda. Chegou de mansinho e aos poucos virou as mãos e os pés da patroa. A carteira da Luci está assinada desde quando ela entrou, tudo certinho, tudo conforme a lei. Família tranquila e funcionária satisfeita. Luci tem carteira assinada, recebe salário em dia e já tirou férias. Tem praticamente os mesmos direitos dos demais trabalhadores regidos pela CLT. A Luci trabalha como secretária do lar há 15 anos. Chegou, inclusive, a exercer a função fora do país. A situação dela melhorou muito após a aprovação da chamada PEC das domésticas. No total, a nova lei garantiu 16 direitos trabalhistas à categoria. Alguns ainda não foram regulamentados, como FGTS, salário família e seguro-desemprego. Mas os direitos que já foram regulamentados, como férias, 13º e jornada de trabalho, são alvo de fiscalização. Se forem descumpridos, os patrões estão sujeitos a pagar multa. A lei que estende as multas ao empregador doméstico não faz parte da PEC das domésticas. Ela resulta de uma proposta apresentada pela ONG Doméstica Legal. A lei entra em vigor nesta quinta-feira. O Ministério do Trabalho explica como serão aplicadas as punições. As multas irão ser estabelecidas ainda no curso dessa semana. Essa semana o Ministério do Trabalho ainda deverá baixar um normativo, definindo o valor dessas multas. O valor da multa pela não anotação da carteira de trabalho é de R$ 805. Existem algumas variáveis, alguns condicionantes, mas o valor base é R$ 805. Melhorou, mas muita coisa ainda precisa mudar. Dados do IBGE mostram que no Espírito Santo há 127 mil trabalhadores domésticos, sendo que 85 mil trabalham na informalidade. Luci faz parte de um seleto grupo. Fernanda gasta cerca de R$ 1.500 por mês com ela, mas não abre mão de fazer tudo dentro da lei e de ter em casa alguém de confiança. O Ministério do Trabalho ainda está definindo melhor as formas de fiscalizar o cumprimento da lei, mas adianta que o trabalhador que se sentir lesado deve procurar o órgão. Um estudante de 20 anos conseguiu render o bandido que tentou roubar o celular dele e, antes da chegada da polícia, decidiu registrar a cena. Na foto tirada pela vítima, o bandido aparece imobilizado. O registro inusitado foi feito ontem à noite, depois que este estudante de 20 anos quase teve o celular roubado por Elivan Fagundes de Almeida, de 28 anos. Era cerca de 8h50 da noite quando o rapaz descia a rua.
Ele falava ao telefone com a namorada e resolveu guardar o aparelho quando viu que a via estava deserta. Eu já estava sentindo que alguma coisa estranha ia acontecer. Aí foi na hora que eu vi alguém se aproximando de bicicleta. Quando o estudante percebeu a aproximação do assaltante, já se preparou. Quando o rapaz anunciou o crime, ele não pensou duas vezes e derrubou o homem da bicicleta. Neste momento, os dois ainda entraram em luta corporal, mas a vítima conseguiu imobilizar o rapaz. Ele pediu socorro por alguns minutos, até que pessoas que estavam em uma igreja próxima ao local chamaram a polícia. Falei, agora você vai esperar a polícia chegar aí, meu irmão, que daqui você não sai. Elivan foi preso em flagrante pelo crime de roubo. O criminoso alegou que roubou porque a vida estava difícil. Ele venderia o celular por R$250 para poder pagar o aluguel. Se arrependi de ter fazido assalto, entendeu? Porque se eu não tivesse feito assalto, hoje eu estava em casa. Eu ia ver meu filho nascer. Você estava desarmado, né? Tá, desarmado. Tinha dado um monte na cara dele. O estudante carrega pelo corpo algumas marcas da ação de ontem. Por sorte, foram apenas pequenos machucados. E a foto, o que vai acontecer agora? A foto vai ser motivo de piada aí para muita gente, né? É a campanha que a gente acaba fazendo agora, né? Tira uma foto com o seu ladrão. Caramba. Aposentado de 78 anos é rendido e tem R$9 mil levados por criminosos. Antes de ir embora, os bandidos ainda deram uma surra no idoso. O aposentado de 78 anos voltava da padaria quando foi abordado pelos criminosos. A casa dele, que fica em Jardim Marilândia, Vila Velha, ficou toda revirada. Os bandidos exigiram dinheiro e pegaram R$9 mil que o idoso tinha guardado na residência. Mesmo assim, os criminosos queriam mais e o aposentado foi brutalmente agredido. Covardemente bateram muito nele, muito mesmo. Tá com muito medo e tá assim, medo de tudo. O idoso chegou a desmaiar. Já os bandidos chegaram a rasgar o colchão acreditando que fossem encontrar mais dinheiro. Antes de ir embora, amarraram a vítima com um pano. O aposentado conseguiu rastejar até a porta e pedir socorro. Ele foi levado para o hospital e medicado. Já os criminosos conseguiram fugir e estão foragidos. O aposentado já recebeu alta e está na casa de familiares. A seguir, polícia prende suspeito de assaltar pedágio de Guarapari. Um funcionário da empresa deu as dicas para o bandido. Polícia prende suspeito de assaltar pedágio de Guarapari. Júlio César Lousada, de 31 anos, conhecido como Shaolin, foi detido em casa no bairro Portal Clube. O assalto à Praça do Pedágio aconteceu no fim do mês passado. O bandido armado rendeu funcionários, foi até o cofre e levou todo o dinheiro, cerca de R$4 mil. Júlio teve a ajuda de um funcionário da empresa que deu informações sobre a rotina de trabalho. Ele vai responder em liberdade porque já fugiu do flagrante. Júlio César era foragido de Xuri, em Vila Velha, e foi encaminhado ao presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã.